Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Nós iniciamos mais uma redação do Grupo de Pesquisa em Ensino das Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba, o GPAV. Mais uma vez, o GPAV se une ao Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, na sua 19ª Semana Nacional dos Museus. Nesta semana de 2021, neste atípico ano em que ainda estamos imersas na pandemia de Covid-19, o IBRAM propôs como tema o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. O tema do IBRAM sinaliza que o futuro dos museus não existe ainda como alguma coisa concreta e definida. Mas, para o IBRAM, as decisões que devem ser tomadas para os museus do Brasil e da América Latina são cada vez mais claras. Só é possível inspirar o futuro se existir um compromisso criativo com o presente. E o GPAV não poderia deixar de participar dessa reflexão, porque o nosso grupo de pesquisa também se organiza em uma de suas linhas de estudos, que é processos de ensino e aprendizagem das artes visuais em diferentes contextos. E várias pesquisadoras e pesquisadores estamos trabalhando nesse compromisso criativo com o presente. Uma dessas pesquisadoras é a Juliana Alves Chucuru, mestra em artes visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPB. Ela também é licenciada em artes visuais pela nossa universidade e é autora do livro Cartas Celestes, que foi selecionado pela editora da UFPB e publicado em 2021 em formato eletrônico. O livro pode ser acessado gratuitamente na página da editora da UFPB, na seção Catálogo, e o endereço está no chat. Eu deixo no chat disponível para vocês. Nesse livro, Cartas Celestes, a Juliana trata de pensar sobre as ações que um museu da cidade de João Pessoa, a Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes, mais conhecida pelo público como a Estação realiza, né, as atividades que a Estação realiza para aproximar o público visitante das obras de artes visuais que estão desde jardins, salas de exposição. A Juliana procura pensar essas aproximações a partir de outros modos de ver, de perceber, de ser, diferentes daquelas que foram valorizadas pela história da arte ocidental. A Juliana, ela vem se desapegando, se despreendendo desse modo de olhar eurocêntrico que focaliza somente uma pequena parcela da produção visual de todo o planeta e classifica essa produção como sendo verdadeiras obras de arte. E que essas supostas verdadeiras obras de arte seriam capazes de emocionar todas as pessoas sensíveis, independentemente do seu repertório cultural. É um modo de olhar eurocêntrico que foi capaz de legitimar todas as arbitrariedades de um sistema da arte colonialista e colonizador. As pesquisas da Juliana tratam de pensar as mediações que nós fazemos para aprender com e sobre as artes visuais como vibrações, algo que nos faz vibrar, pulsar, ecoar, mover, deslocar. Por isso mesmo, nosso encontro de hoje é tão especial para o GPAV, porque nós vamos nos deslocar, vamos sair do campus 1 de João Pessoa, da UFPB, um campus que está sentado sobre o lugar do povo Tapajara, esse lugar onde a gente constrói nosso modo de ser, e nós vamos evocar um dos pássaros da Mata Atlântica, o uru, para com ele levantar voo e alcançar a aldeia Mãe Maria do povo Chucuru de Simbres, onde a Juliana está agora mesmo. E nós vamos juntar as nossas vozes para falar sobre a reexistência,
sobre essa reinvenção dos modos de existir desses povos que há mais de 500 anos, em um conflituoso processo histórico de desumanização, vêm nos ensinando sobre uma relação de cuidado com os ciclos de vida do planeta. Apesar de todas as imagens preconceituosas e estereotipadas que foram produzidas pelo modo de olhar eurocêntrico na tentativa de invisibilizar essa apurada e essa delicada prática de parentesco. E, antes de passar a palavra para a Juliana, eu quero fazer um agradecimento especial para a Ana Cláudia Leite dos Santos, nossa colega, professora, que hoje nos acolhe em sua casa aí na aldeia Mãe Maria e oferece a sua conexão para nós realizarmos essa palestra. E a Ana Cláudia também nos ensina que a conexão não é só tecnológica, mas é troca. Troca entre lugares, troca entre pessoas, troca entre mulheres que cantam, mulheres que dançam, mulheres que tecem com muita fibra essas valhas que guardam memórias, essas palhas que contam histórias, que preservam a memória e as práticas culturais do povo chucuru. Juliana, somos todas, todos ouvidos. Grata, Emília. A gente vai começar com o nosso pequeno ritual de abertura que a gente fez especialmente para esse momento. Cabocla Índia, onde tu andava, eu firmei meu ponto e mandei te chamar. Cabocla Índia, onde tu andava, eu firmei meu ponto e mandei te chamar. Vem Cabocla Índia trabalhar, minha Jurema. Vem Cabocla Índia, vem comigo trabalhar. Vem Cabocla Índia trabalhar, minha Jurema. Vem Cabocla Índia, vem comigo trabalhar. Pega na flecha, Cabocla Índia, que o rei do milho mandou te chamar. Pega na flecha, Cabocla Índia, que o rei do milho mandou te chamar. Oi, Santa Joana d'Arc, é uma santa guerreira. Oi, Santa Joana d'Arc, é quem manda no terreiro. Oi, Santa Joana d'Arc, é uma santa guerreira. Oi, Santa Joana d'Arc, é quem manda no terreiro. Levanta, Cabocla Índia, que o rei do milho mandou te chamar. Levanta, Cabocla Índia, que o rei do milho mandou te chamar. Oi, Santa Joana d'Arc, é uma santa guerreira. Oi, Santa Joana d'Arc, é quem manda no terreiro. Oi, Santa Joana d'Arc, é uma santa guerreira. Oi, Santa Joana d'Arc, é quem manda no terreiro.
Viva Pai Tupã, Mãe Tamanho. E o nosso Viva! Pai Tupã. Viva! E a nossa Mãe Tamanho. Viva! Viva a Rainha das Florestas. Viva! Viva os Implantes de Luz. Viva! Viva toda a natureza sagrada. Viva! Viva o cacique. Viva! Viva o pajé. Viva! Viva os mestres Mendir. Viva! Viva o dono dos terreiros. Viva! Quero agradecer esse momento nosso para nossos encantados, para nossas forças, para nossa aldeia, e agradecer o grupo de pesquisa, o GPAV, do qual eu participo, você, Maria Emília Sardelich, a todos presentes, e dizer que esse momento é um entre tantos especiais que eu venho mostrando meu trabalho junto ao UFPB, ao grupo de pesquisa, também às pessoas aqui da aldeia, os nossos parentes, mas é mais especial ainda porque a gente está na semana de comemoração da nossa história indígena, do nosso município, da cidade de Pesqueira. Todo dia 20 desse mês, do mesmo mês, uma espécie de comemoração que nós fazemos para festejar e lembrar a nossa história, que ela é toda indígena, desde o povo Chucuru-Ororubá até Chucuru de Simbres, e nós não deixamos de comemorar, mas ao mesmo tempo lembrar das lutas, e essa data lembra principalmente uma pessoa que teve à frente de uma nossa retomada nos anos 80, com outras lideranças também, que foi nosso cacique Chicão. O dia 20 foi a data em que ele foi assassinado, né, por questões territoriais, por questões de luta, para retomar o nosso território, e a nossa história hoje é lembrada graças a essas e outras tantas conquistas que nós ainda continuamos, né, a correr atrás. Tanto o Chucuru-Ororubá quanto nós Chucuru de Simbres, que estamos aqui na Serra do Jucá. Eu queria, Emília, que você colocasse o slide, se você conseguir. Sim, um instantinho, tá? Eu vou deixar minha câmera desligada. Ok. Fica à vontade. Ok? Carregando. Aqui eu já estou vendo. Tá? Ok? Ótimo. Ok. Então, vai me sinalizando a passagem, tá bom? Ok. Essa é a imagem do nosso cartaz, que eu fiz com muito carinho para esse nosso momento especial. Eu já acabei de citar os motivos, né? A comemoração da Semana Internacional do Museu, mas também a comemoração da nossa Semana da Memória Indígena, aqui de Pesqueira, uma cidade que foi construída com a força indígena Chucuru, né, que desde o século XVI vem sofrendo com a colonização que ela, por incrível que pareça, ela não acabou, né? Existem requisitos de várias maneiras, mas continuamos não apenas lembrando, né, os que se foram, os nossos encantados, mas os que ainda estão nessa luta. Pode passar, Emília. Esse nosso ritual que a gente acabou de apresentar, nosso pessoal aqui da aldeia Chucuru de Simbres, Mãe Maria, eu nomeei, tive a liberdade de nomear o ritual Chucuru Cripó. Chucuru Cripó quer dizer a mulher Chucuru, né, na nossa língua, a nossa língua materna, o Brobo, que hoje se encontra
também retomada, né, tanto no ensino na escola indígena, nas escolas indígenas das diferentes aldeias, como na prática de algumas pesquisas. Essa arte eu fiz há 2 anos e fala um pouco do que é essa vida cotidiana da mulher chucuru, né? Aqui na aldeia, nas nossas aldeias, e ela é uma das nossas mulheres representantes, né? A esposa do cacique, a Sacarema. Pode passar, Emília. Pode passar, por favor. E antes de começar a falar sobre essa pesquisa que eu venho desenvolvendo no meu trabalho artístico e também como pesquisadora, como docente, queria mostrar um pouco, apresentar um pouco do nosso contexto territorial, né? À esquerda, a gente tem um mapa aqui da aldeia Mãe Maria, aliás, uma imagem aqui da aldeia Mãe Maria, que eu frisei há uns 2 anos, após o Toré, e à direita a gente tem um mapa territorial, que é uma imagem que eu criei a partir do mapa, um dos primeiros mapas oficiais da FUNAI, do território Chucuru, Ororubá e Chucuru de Simbres, né, de todo o povo Chucuru da cidade de Pesqueira. O mapa oficial, logicamente, ele tem registros com informações muito técnicas, e esse mapa, eu fui estudando ele há cerca de 2 anos, e fui observando que o que a gente chama de território urbano e território indígena, Chucuru, ele tem uma imagem que ela não tem sido discutida enquanto a sua forma geral, né? Então, eu fiz esse trabalho a partir de uma grafia, de uma pintura, onde eu vou identificando as várias aldeias, não sei se aí vocês vão conseguir ver. Temos o contexto de 26 aldeias hoje, né? Com o contexto Chucuru, Ororubá e Chucuru de Simbres, né? Desde a Serra do Ororubá e voltando até a Serra do Jucá, certo? E esse mapa, quando eu reproduzi e dupliquei da direita para a esquerda, ele traz a menção ao útero, né? Ao útero da mulher. Então, desse lado direito estaria a cidade de Pesqueira, de uma forma mais escura, ramificada. No centro estaria a Serra do Ororubá, e na ponta, que seria uma forma mais genital do nascimento, está aqui a nossa aldeia Mãe Maria Chucuru de Simbres. Esse nascer, eu faço referência não a algo novo, porque a nossa história ela é de muito antes, né? Desde o povo Chucuru, que começou a ser colonizado no século XVI. Mas o território ele vem sempre se reorganizando, sobretudo depois de 2003 ou 2006, quando a gente passa por algumas mudanças territoriais. Pode passar, por favor, Ana. Esse trabalho, eu falo um pouco do início, eu falo um pouco que para entender minha trajetória e meu trabalho como artista e mesmo como pesquisadora hoje, eu tenho que entender um pouco do que é esse trajeto da mulher Chucuru, e se como hoje eu me identifico, né? Então, essa arte, ela vem com onde eu faço uma colagem digital, que eu dou o nome de Kiené, seria mapa da vida, né, no nosso idioma. Eu faço referência ao meu deslocamento de vida, né?
são lugares que eu tive que viver e me deslocar depois dos anos 90, dos anos 85 para 90, com a minha família, sobretudo por uma questão de sobrevivência, como tantos parentes indígenas daqui, Chucuru, né? Pois a nossa história ela é muito marcada por esse contexto da invasão. Essa invasão de terra, ela veio desde o início da colonização, como até anos 90, sobretudo por fazendeiros, né, que tinham interesses na terra. Então, em detrimento disso, muitas famílias ficaram, ou foram expulsas de suas terras, ou tiveram que sair para viver mais abaixo, no centro da cidade de Pesqueira, ou ir para outros estados. Então, a minha família, ela foi uma delas, né? Então, faço um pouco brinco com essa imagem poética, que foi o meu caminho, né? Um caminho entre ir e vir, que lembra muito também o trajeto do nosso encantado de luz, o cacique Chicão, como outros líderes, né? Que temos aqui, inclusive, em Chucuru de Simples, na história. E tem algumas imagens do mapa Chucuru da aldeia onde nasci, de São Paulo, do Paraná, que foram regiões onde minha família precisou se deslocar para sobreviver. Então, a arte onde eu falo muito disso. Eu queria só chamar aqui um pouquinho a Ana Chucuru para falar desse nosso contexto Chucuru, como mulher Chucuru que está há mais tempo nesse território. Ana, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou Ana, sou Chucuru de Simples. E eu até me emociono um pouco de falar do nosso povo, porque nós somos privilegiados, né? Nós estamos renascendo aqui abaixo da Serra do Jucá. Temos belezas naturais maravilhosas que foi concedida pelo nosso pai Tupã, a nossa mãe Tamaim. E é muito bom, né, poder, assim, eu quero muito agradecer a vocês por essa janela aberta, de mostrar que a mulher indígena, ela pode ir muito mais além do que aquilo de antigamente, né? Eu posso dizer que é uma honra, um privilégio muito grande fazer parte desse povo e ter como grandes mulheres que já passaram pela minha vida, e tem uma hoje aqui ao meu lado, que é a minha mãe, que é um grande exemplo de luta, de força, de perseverança, que sempre mostrou para todos nós que é possível chegarmos aonde quisermos, né? E ter essa janela aberta de mostrar para toda a sociedade que a etnia Chucuru de Simples existe, que tem mulheres fortes, tem mulheres guerreiras, tem mulheres que são professoras, artistas plásticas, pesquisadoras, enfermeiras, administradoras, futuras médicas, né? Para a gente é um enorme privilégio, e a nossa comunidade ela é muito acolhedora, eu poderia dizer assim, né? E temos uma força muito grande de querer mostrar cada vez mais, principalmente essa força da mulher, né? Eu acho que eu busco isso, de mostrar para as outras mulheres indígenas que nós podemos ir muito mais além, até porque somos agraciados, né, por tantas coisas boas que Deus nos dá, e vem nos dando a cada dia, a cada momento, né? E eu sou muito grata mesmo. Agradeço demais a vocês por essa janela que vocês estão abrindo para o nosso povo, para a etnia Chucuru de Simples. Peço apenas a Deus, a Nossa Senhora e aos nossos encantados de luz, que possam acolher vocês em seus braços no momento de precisão. Sempre que necessitarem, podem ter certeza que os encantos de luz estão próximos de vocês. Basta apenas chamá-los e eles vão interceder por vocês ao nosso Pai Tupã e nossa Mãe Tamaim. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Pode passar adiante, por favor, Emílio. Não sei se vocês estão vendo, mas hoje está meio neblinado aqui a Serra do Jucá. Está bem bonita. Sim. Então, continuando falando a partir da imagem, da colagem, né, da criação que eu fiz anteriormente, posso resumidamente falar que essa minha história
frente à minha identidade, ela ocorre de uma maneira um pouco em busca da minha identidade, e a partir do meu trabalho, ela ocorre um pouco de maneira diferente, né? E diferente, primeiro, porque eu já tinha sido reconhecida pelo povo, eu nasci no território indígena, mas pelo contexto desse deslocamento, que é algo característico de nós, chucurus, também, por uma questão de sobrevivência, né? E só recentemente, digamos assim, principalmente depois da graduação e do mestrado, principalmente depois do mestrado, que eu venho tratar dessas questões enquanto no meu trabalho artístico mesmo, e me revelar, me auto-reconhecer, inclusive, como mulher indígena, na prática, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. Existem dois períodos que eu gosto de traçar, de falar um pouco sobre eles, para entender um pouquinho do contexto desse meu trabalho artístico, de pesquisa, que eu venho desenvolvendo hoje aqui no nosso território, né? Ou em nossos territórios, como mulher chucuru, chucuru de Simbres. E chucuru ororubá também, porque nasci lá em cima. Durante o período da graduação, que foi um período que eu tive que me deslocar por questões de estudo, para João Pessoa, principalmente depois do assassinato do meu pai, aqui na cidade, eu tive a experiência do contexto acadêmico, e foi um espaço onde eu me deslumbrei, digamos assim. Mas também eu fui desde o início identificando já algumas questões que eu iria ter que enfrentar, né? Para além já de um contexto de história que tinha o nosso contexto chucuru, eu não diria nem chucuru, mas que quem sai do interior da margem vai para uma capital com referências não tão abrangentes, digamos assim, né? E eu costumo resumir um pouco que essas referências na universidade, principalmente durante a graduação, elas vieram totalmente de uma maneira mais deslocada ainda do que eu já tinha recebido antes, mesmo aqui na cidade, né? Eram referências de uma história da arte totalmente eurocêntrica, hegemônica, né? E isso fazia com que eu, a partir do meu trabalho, tanto não conseguisse me identificar, mas como não me visse também como um artista que conseguia falar completamente daquilo que queria e daquilo o que era, né? E, inclusive, o meu trabalho de TCC, a minha conclusão, ele se chamou Transparecer. O que era o transparecer? Era justamente uma busca que eu fiz do início do curso até o fim, por meio de várias formas de visuais, de criar e vários materiais, desde a pintura até o vidro, né? Frasco de vidro transparente. E, por último, o tecido, que era um tecido do meu vestido de noiva, que eu não usei, mas é um vestido de noiva bem tradicional, e que, com o tempo, eu passei a contestar o porquê que aquela brancura desse vestido de noiva, dessa renda, né, essa renda que é feita hoje, por exemplo, aqui, ainda por todas as mulheres de pesqueira e também pelas mulheres chucuru, por que ele pesava tanto sobre o meu corpo, mas por que eu não trazia em si outros referenciais de um lugar que para mim ainda precisava falar dele, né? E desse eu. Então é aí quando ocorre no meu caminho em si, porque eu não falo na minha arte, porque acho que o meu projeto de vida em si e de trabalho artístico, ele não está separado, né, do contexto da vida, da pesquisa, enfim, ele ocorre ao mesmo tempo como no contexto aqui de nós indígenas, né, chucuru. A nossa arte é muito entrelaçada à vida, mas até então eu não tinha essa clareza, né, e eu faço esse rompimento da graduação com o mestrado, como o mestrado ou o vestido de noiva. Pode seguir com a imagem, Maria Emília.
por favor. Essa obra é justamente a materialização disso que eu acabei de falar. A exposição, ela marca a exposição, que foi no Centro Cultural Correios, em Recife, seria um apanhado, né, dos trabalhos que eu criei durante o período da graduação, e esse foi o único trabalho que eu demorei, acho que 2 anos para desenvolver, e só terminei quando entrei no mestrado, que foi justamente depois de passar por o tecido do meu vestido que eu tinha cortado, rasgado e transformado em pinturas até com referenciais renascentistas. Quando eu entro no mestrado e tenho, digamos assim, esse susto com um certo espaço onde eu tenho para falar de mim, e sentir já essa vontade, eu acrescento a esse vestido um arco e flecha chucuru, né? Um arco e flechas indígena, que também é tabajara. Eu tive a contribuição de 2 lideranças para construir esse material. E essa é uma obra que marca um pouco do rompimento de trajetória, digamos assim. Pode passar, por favor, amigo. E é justamente o que eu chamo de rompimento, em período em que eu gosto de dizer que esse caminho de volta, onde eu vou perfazendo esse caminho de volta, que é um mestrado em si, não como mestrado apenas como pesquisa, mas a questão é que ele vem de tal maneira como um ambiente onde eu consigo me deslocar, de certa forma, a questões de memória, aos estudos decoloniais, a referências que até então eu não tinha me atentado, porque isso demora um pouco também para a gente despertar, e essas referências, esse ambiente da pesquisa, ele veio me clareando como um caminho, me dando força, como se fosse algo não só a dizer, mas a me dizer, né? A me dizer, eu falar como sendo eu mesma, como quem era eu, como Juliana, como mulher não branca, mulher nordestina, mulher de uma etnia que até então eu não conseguia, eu tinha na documentação, né, o que é ser índia da FUNAI, o que é ser índia, ser reconhecida por um povo, mas na prática em si, eu não conseguia viver isso. E eu fui percebendo no decorrer da pesquisa do mestrado que essa imagem da Juliana, da mulher indígena em si, ela também não era encontrada nas exposições de artes visuais, né? Nos lugares do museu, inclusive no museu que eu trabalhava, que foi o mesmo que eu pesquisei, que realizei a pesquisa, Estação Cabo Branco. Daí, hoje, o nome do livro, né, Cartas Celestes, Cartas de uma Estação, faz relação ao que seria esse questionamento sobre o tipo de mediação voltado para as artes visuais que encontrei nesse espaço, né? E é onde eu fui desenvolvendo esse modo de me encontrar também, mas encontrar de que forma a mulher estava sendo apresentada naquele lugar e mediada, né, pelas artes visuais. Na sua maioria eram mulheres nuas, esculpidas por homens, né, mulheres que eram, quando não eram brancas também, elas tinham aquele corpo todo idealizado, enfim, muito longe, inclusive, das nossas referências mais próximas, aí da Paraíba mesmo, de João Pessoa, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, e sempre sendo pintadas e sendo elaboradas por um olhar masculino. E isso também era contestado pelo público que chegava nesse ambiente, né? Inclusive crianças, adolescentes, a ponto de, quando eu trabalhava como curadora educativa, que seria uma mediadora também do espaço, eu recebia várias crianças e adolescentes que faziam a seguinte pergunta, né? Por que nesse museu só tem mulher pelada, né? E aí a gente sentia também, a gente, enquanto instituição museal, sentia que a gente não estava preparado educativamente para tratar disso, né? E essa foi outra questão também que me ampliou. Então, essas questões, quando eu comecei a investigar e a sentir mais de perto dos educadores, dos curadores, das pessoas que estavam à frente desse espaço institucionalmente, elas me viam assim como flechas, né? Como flechas que elas viam com várias intensidades, de vários lugares,
de várias formas, elas fincavam, elas caíam, elas cravavam ou não, né? E eu fiz muito esses desenhos a partir dessa identificação dos relatos, que vocês vão poder ver no livro, quando forem atrás, tiverem acesso a ele, que eu, infelizmente, não consegui colocar aqui. Pode passar, Emily, por favor. E essa é uma capa da arte do nosso livro, né, que foi a partir dessa pesquisa, resultou nesse livro, que eu tive o prazer de fechar com a professora Maria Emília. E entre esses referenciais, né, decoloniais, a gente, claro, citei no decorrer da minha construção, alguns, na sua maioria, mulheres, porque fizemos também questão de sinalizar isso, a Catarina Walsh, Walter Mignolo, e essa arte, ela marca muito esse trajeto do que seria essa grafia, com a relação também que eu comecei a fazer com esse olhar de mulher indígena chucuru, né? Como é que nós víamos esse espaço museal? Como é que eu via, né, me colocando no coletivo, mas assim, eu enquanto pessoa que também era institucional, né? Essa relação, por exemplo, do Museu Estação Cabo Branco, que para quem conhece, ele é um museu escultural, né, localizado em uma área nobre de João Pessoa, e ele se encontra quase que totalmente deslocado da periferia ou da margem, né, ou de tudo aquilo ou da maior parte da população para a qual ele foi criado. Então, eu fui identificando, a partir dessa minha busca decolonial também, que a relação desse espaço museal, ela estava sendo feita de maneira separada da cidade, né, de maneira separada, como aquela relação céu e terra, que ela vem de um contexto eurocêntrico, né, que ela vem dessa visão de que nós, seres humanos, estamos separados na natureza ou de tudo que acontece em relação a ela, e nós estamos isentos também. Então, esse contexto essa carta celeste diz muito essa concepção chucuru, né? Nós não vemos o céu separado da terra, né? Tudo que acontece na terra acontece no céu. Como assim? O nosso contexto social, a nossa aprendizagem, ela acontece muito intrínseca. Por exemplo, o céu, ele é continuamente entre nós. Os nossos encantados, eles são de luz, né? Nós temos época para plantar, época para colher. Nós observamos a lua, nós observamos as estrelas. Então, aí a gente tem nessa capa a constelação do Baco, por exemplo, que é uma constelação indígena, que também é identificada aqui nos povos chucuru, onde eu identifico os principais mediadores e a todos eu dei nome de estrelas, né? Foi uma forma que eu encontrei, assim, de fazer referência a essa leitura que eu estava retornando, né? Essa leitura ancestral do meu povo. Pode passar, Emily, por favor. Estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. Pronto, essa aqui é uma carta celeste da estação, uma das cartas celestes, né? Que eu fiz com referência a esse contexto museal, esse contexto de mediação, como os educadores se comportavam nesse ambiente, se deslocavam, né? Arte educadores de música, de artes visuais, e essa composição eu busquei olhar de cima. Por que de cima? Não por se tratar de um olhar superior, mas por se tratar de um olhar que integra céu, capaz de integrar céu e terra, como a nossa concepção chucuru, indígena chucuru. Pode passar, por favor. Então, foi a partir desse momento, dessa pesquisa, desse meu olhar, que ele foi todo também, digamos assim como as estrelas, que a gente seguia por elas, né? A gente seguia pela lua, pelos astros, muito aqui na nossa cultura indígena brasileira, não só chucuru, mas aqui principalmente. Foi a partir dessa guia de astros, de estrelas, inclusive de estrelas especiais que eu vou encontrando entre esses profissionais, né, entre essa minha orientação que eu tenho também da universidade, da Maria Emília, que eu vou iluminando esse meu caminho no sentido muito vivencial, né, não só na pesquisa, na arte, na prática, mas no meu ser, em mudanças mesmo. Eu passo a retornar ao meu território, ao povo, a querer trazer coisas,
trazer experiências colaborativas, vivenciar, né? Embora isso ainda esteja em processo e eu queira fazer cada vez mais. Esse trabalho de fotoperformance em uma das aldeias da Serra do Ororubá, aldeia Passagem, onde eu fiquei um tempo na casa do meu irmão, e é nesse caminho, é um caminho longo que a gente faz até uma barragem para buscar água, e a gente tem uma experiência de ir colocando e comendo, mastigando, uma plantinha que se chama planta de macaco, cana de macaco, né? E então eu vivencio muito essas experiências que eu não tive na infância, mas que elas são cotidianas aqui do nosso território e que eu vou aprendendo com cada pessoa, com cada mulher indígena chucuru, né, em toda a cidade, mesmo aqui, as que estão em contexto urbano. Pode passar, por favor. Essas são duas imagens também eu não digo foto performance, porque aqui na arte indígena, que eu chamo de arte indígena chucuru, que a gente vem se desdobrando no cotidiano, a gente não gosta muito de rotular as coisas, mas são mais imagens de memória, principalmente a da direita, com uma das nossas lideranças, Fronte Chucuru, onde é um dos primeiros momentos, acho que há mais de 2 anos atrás, onde eu volto, e como eu fui recebida em um dos rituais, né, da nossa aldeia aqui, Mãe Maria. E esse ritual de iluminação, ele sempre acontece, e eu gosto de identificar assim, mas ele tem outros nomes também, acontece durante o toré, e à esquerda tem uma imagem na barragem de Pão de Açúcar, que é uma barragem lá em cima, na área Chucuru, Ororubá, que é uma barragem que alimentou com água por muito tempo, né, a cidade de Pesqueira, todo o território, não só o território indígena, mas o território da cidade em si, de forma gratuita, mesmo ela estando em território indígena, né? Pode passar, por favor, Anny. Nessa foto performance, eu tenho um momento marcante também, onde eu volto nas relações, né, da brancura, em busca de contestar aquela brancura do vestido de noiva, aquele vestido que tanto me pesou e por algum motivo eu me recuso a usar, e por algum motivo eu fui imposta também a usar, né, como tantas mulheres chucuru, em cima do nosso tradicional vestido, ou de roupa chucuru, que seria usada nesse ritual e em outros rituais, como essa aqui, a vestimenta que Dona Quitéria Chucuru, ela vai me apresentando, vai me vestindo, né, entre os passeios que nós fizemos aqui na aldeia, os primeiros passeios, onde ela vai contando um pouco da nossa história, e ela me veste com essa roupa, e dessa maneira é um exemplo como eu vou lidando com esse meu retorno e essa vivência com as mulheres chucuru. Esse momento é muito marcante nesse sentido, muito mais do que uma foto performance, né? Pode passar, por favor. Esse é um grafismo também que eu faço no livro de artista da Dona Quitéria, em relação a esses períodos em que a gente, de caminhada, de conversa aqui na aldeia Mãe Maria, povo chucuru de Simbres, acho que ela foi uma das primeiras mulheres chucuru que eu pintei, com qual eu tive assim, contato de história mais antiga do nosso povo. Pode prosseguir, por favor. E é dessa maneira, visitando esses nossos espaços de luz, espaços de memória, os nossos PG, nossas diferentes aldeias, porque aqui a gente também, a nossa cultura era muito coletiva, apesar de cada família ter sua aldeia, ter sua casa, muitos ainda também moram na cidade, existe uma troca que é contínua, que eu venho chamando de espaços de luzes. Eu tento simbolizar muito esse espaço de luz no nosso PG. O PG é uma espécie de santuário, né? Popularmente falando, seria uma espécie de oca, mas é o nosso oratório,
onde colocamos imagem da nossa mãe Tamanhin, algumas outras imagens, e fazemos nossas orações. Geralmente ele está no centro de cada terreiro, de cada aldeia. Aqui também na aldeia Mãe Maria nós temos um, onde acontece o ritual e volta. E o PG, ele tem sido um trabalho recorrente de instalação, onde eu faço menção a esses nossos espaços de memória Chucuru, Chucuru de Simbres. Pode prosseguir. Essa imagem, ela capta um pouco do momento do nosso último ritual na Pedra do Jucá, na Serra do Jucá, aqui na aldeia Mãe Maria, que é uma serra muito emblemática aqui do nosso território, muito conhecida, onde uma vez ao ano, no que seria o dia do índio, nós não temos o dia do índio, nós temos o dia do Santo Expedito, né? O dia do índio, ele foi algo instituído por uma concepção branca. Então, nós temos o dia do Santo Expedito, onde nos reunimos, principalmente algum grupo de lideranças e algum grupo, em maior parte também, muitas vezes homens, principalmente pela subida da Serra do Jucá, que é uma serra muito alta, muito bonita, mas que dura mais ou menos 2 horas e meia a subida. Então, ela é um ritual também de entrega, né? Eu não diria um sacrifício, que a gente não usa essa palavra, mas de compromisso, né? Do Chucuru, sobretudo Chucuru de Simbres, aqui no nosso espaço, onde nós subimos, fazemos as orações. Temos também alguns outros rituais que eles não são abertos, são fechados. E essa imagem simboliza um pouco do que seria essa minha subida íngreme, né? Não só a Serra do Jucá, mas essa subida íngreme, ela é um retorno íngreme também. Porque, quando eu digo íngreme, porque ela não traz também só... não é uma experiência romantizada como na concepção de arte europeia, né? Ela é uma subida que ela traz também seus processos dolorosos de entrega, de esforço, do coletivo, pessoal, de lembranças, né? Quando volto, quando lembro do que é a infância, que não pôde ser vivenciada com o seu povo a cada dia, que teve que se afastar, o que é a orfandade muito cedo, né? De ter perdido o pai, filha só de pai também, de ter saído para estudar de uma forma também que não foi fácil. Temos que correr com o mínimo para sobreviver, ganhar bolsas, e, enfim, são realidades muito à margem que são parecidas com outros contextos também, de povos e de cidades, que são cotidianas, mas que quando a gente volta, depois de um tempo, a senti-las de perto, a vivenciar com quem ainda está nessa realidade também, isso causa um pouco de dor, digamos assim. É isso que eu chamo de caminho íngreme, né? Eu junto muito nessa minha pesquisa da nossa arte chucuru. Pode passar adiante, por favor. E para finalizar, Emília, eu trago aqui um poema, ou um escrito. Eu gosto mais de dizer que é um escrito, porque não é um poema em si, mas é uma espécie de história que eu escrevi para um projeto recente, que inclusive foi publicado no Jornal de João Pessoa, na nossa língua chucuru, que é a nossa língua brogo. Esse texto, ele é que eu gosto de falar, de dizer que é um chamado, né? O que a gente diz aqui, um chamado, é quando, por exemplo, uma pessoa que é indígena chucuru, que está há muito tempo fora, ou que mesmo está aqui, ela é, de certa forma, invocada para uma realização, né? Para uma função, digamos assim. O que seria esse meu retorno, né? Enquanto mulher chucuru, com outro olhar nesse ambiente, né? Onde nasci, onde passei parte da infância, mas onde não tive como ficar o tempo todo. E agora eu tenho como, digamos assim, vivenciá-la mais intensamente. Esse é um retorno à nossa mãe terra, que a nossa mãe terra, na língua chucuru, é Limolaigo, né?
Eu vou ler uma parte do poema, que ele é muito extenso, mas ele começa Ineme, Zishikoshenandu, Ororubá, Tupã, Tayapaz, e Kanopsanaum, Nobea Barazine, Kuemene, Eva, Piraragugô, no Caplebo, Nassô, Carete, Nai, Tai, Narazine, Xenup, Xanu, Chatuquenobe, Tupã, Tayopu, Menezi, Kinokare, Zineli, Ziti, Secrenobe, Demolog, Demolaigo, Afiani, Chualia, Tamain, Aizika, Notsoneum, Taipe, Nenezi, Ni, Nikanatsanas Nago, Demolaigo, Chulaila, Dako, Taiegogo, Carepira, Inalei, Tiegogue, Nova Zimonene, Nobeclarue, Capue, Piraci, Carepica, Carepira, Aweni, Ti, Netsona Vaibode, Clarua, Demolaigo, Teuaci, Uaci, Puti, Netsona. Traduzindo esse poema, esse escrito. Pode voltar um pouquinho, Emília, por favor? Ele é um pouco de uma historinha que meu pai, meu avô, contava para mim quando era criança, né? E a partir de algumas palavras chucuru que eu fui recuperando com meu avô, e hoje com alguns pesquisadores também, aqui da nossa etnia, ele fala, ele é uma menina que chega em casa à noite e diz, hoje eu tive um sonho com o pai Tupã, e eu tive um sonho com a mãe Tamaim. E ela me disse, mataram mais um índio. E eu acordei, mas eu só vejo sangue. Não é sangue de pintura, não é sangue de ritual, é sangue de índio. E aí ela continua falando, sonhei com mãe Tamaim, e no sonho ela me dizia, nossa mãe terra está doente, você, homem branco, também pode estar doente. Você precisa acordar, é preciso olhar, é preciso saber ver, todos nós. E assim eu finalizo minha apresentação. Quero agradecer a todos vocês. Tem aqui algumas referências que considero importante no contexto geral. Tem o meu site, para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo, no Instagram. O canal do nosso grupo de pesquisa de ensino em artes visuais, GPAV. Temos Instagram, temos um canal no YouTube. Temos o site da universidade, que a maior parte vocês já conhecem. Temos o Instagram do nosso povo Chucuru de Simbres, tá? Da arte Chucuru de Simbres, para vocês que queiram conhecer, se aprofundar mais um pouco. Está sendo sempre alimentada essas páginas. E uma página da Juventude Chucuru Ororubá, ok? Brenda PU, minha gratidão a todos. Nós que agradecemos, Juliana. Estão cansados? Não! Nós que agradecemos a sua apresentação, né? Nós que agradecemos não só a sua apresentação, mas também a participação de Ana Cláudia e de todas as outras mulheres e homens que estão aí presentes. Não gostariam de falar... O nosso mestre do Mambi. Pronto. Gostaria de apresentar, por favor, porque a gente não guardou o nome de todos, somente da Ana Cláudia. Seu Frank Chucuru, o Olá, nosso mestre do Frank. Membe. O mestre do Membe, ele faz o ritual. Eu participo do ritual, conduzo, tanto no Membi como no Maracá. Eu quem conduzo à frente junto com outro primo meu, que é a liderança. Faz esse papel.
O maybe seria uma flauta, né? Ele é No uma, contexto ele é uma popular. espécie de flauta. Ele vem antes do maracá ser incorporado na cultura chucuru. Ele foi incorporado pelo saudoso Cacique Chicão. Então, o membi, ele vem de antes do maracá. É o que a gente tem de mais antigo quando se fala da sonora, da cultura e do toré, né? Do nosso ritual chucuru. Muito Grata, bom. Fê. Quem mais está aí, Juliana, Tem que não, sim. não se apresentou? Que a gente chama carinhosamente de Dona Novinha, nossa matriarca. Dona Fala um pouquinho Novinha. pra gente, Dona Bom Novinha. dia. Fala um pouquinho. Eu sou Maria das Graças, conhecida por Novinha. Estou com 73 anos. Sou filha de João Rodrigo, dono do terreiro. Era um dos mais antigos, que ensinou muita coisa ao Chicão. Chicão foi muito bem acolhido por ele, tá entendendo? Muitas coisas que Chicão fazia, ele aconselhava. Eram os dois muito unidos. Então, eu sou essa pessoa que hoje represento a minha aldeia, Chucuru de Cima, com muito orgulho. Tenho minha roça, trabalho, estou com 73 anos, mas tenho minha roça, trabalho, planto milho, planto feijão, tenho minhas tomates, tenho mamão. O que a senhora vinha aqui ver e planta medicinal pode vir na minha casa que a senhora encontra. Tá bem? Muito obrigada. Convite para vir. Muito bom. Sim, eu já tô com uma viagem prometida, né, para Pesqueira, né, para a aldeia Mãe Maria. Eu chego Muito lá. bem. Eu tô chegando. Olha lá, e vamos esperar. Muito grata, Dona Novinha. Hoje realmente foi está sendo um encontro muito especial, né? Porque a gente consegue se deslocar aí para esse lugar, né? Que nós chamamos de aldeia, né? Mas é esse lugar que para os povos indígenas a gente consegue ser, a gente consegue se encontrar e a gente consegue ser, né? Então, a sua apresentação, Juliana, ela é muito importante para nós, para deixar esse registro, não é? De como o seu trabalho, né, faz um cruzamento entre a tua memória pessoal e a memória coletiva, né, do povo ao qual você se sente pertencer, né? Nós temos aqui vários comentários no chat, né? A Adriana Viana diz que obrigada por tanta dedicação, né? A Abigail. Eu que agradeço, nós agradecemos. Naliana também comentando, né, sobre o seu trabalho. Se alguém quiser abrir, né, a Bárbara Milano também está dizendo salve, né? Ai, que bom! Sim, nós temos aqui a Bárbara Milano e a Monize Lopes também. Os colega né, trovou, a Bárbara Milano. A Flávia levantou a mão. Quer abrir o seu microfone, por favor, Flávia? Sim, obrigada, Flávia. Maria Emília. Obrigada, Juliana, pela apresentação. Eu que agradeço. Eu sou professora de artes da educação básica aqui de Pernambuco, cidade do Recife. Um minutinho só, deixa eu reclamar com a minha cachorra. Pronto, desculpa. E aí, Juliana, desde 2016, eu tenho pesquisado sobre a produção artística dos povos indígenas de Pernambuco para trazer para a sala de aula, sabe? Faz um tempo que eu venho me inquietando, né, com essas questões e tenho levado para os meus alunos e pesquisando com eles também, né? Inclusive, meus alunos foram premiados com a pesquisa aluno de educação básica, assim, de 6º ao 9º ano. Então, faz um tempo que eu venho me dedicando a isso e fiquei muito feliz de conhecer seu trabalho, né? Vou seguir tudo que você indicou, já printei aqui para que bom disso. E agora eu estou no mestrado também, né? Continuando um pouco com essa pesquisa, né? Que maravilha! Na realidade, a minha pesquisa vai ser sobre a prática docente dos professores da rede, porque aqui em Pernambuco a gente tem um grupo chamado GTRE,
que é um grupo que dá formações étnico-raciais. E nesse grupo tem uma professora Cuniô também, né, que dá essas formações. Então, apesar, né, de ter muitas lacunas, né, sobre Sim. essa temática no ensino, né, no geral, no ensino de arte, ainda aqui na Prefeitura do Recife, a gente ainda tem esse movimento maior, né? E faz Sim, um com tempo certeza. também que eu fui fiz uma pesquisa de campo também, com 4 polos, foi Chucuru, Cuniô, Tapinauá e Cambiuá, né, fazendo um levantamento um pouco dessas produções. E aí eu compartilhei com os professores também, né, então a gente já há um tempo está nesse movimento. Eu fiquei muito feliz de conhecer você agora, né, espero poder depois entrar em contato com você para conversar mais um pouco e poder conhecer mais seu Com trabalho. certeza, estou à disposição, estou aberta, nós aqui estamos. Não sei se você já tinha conhecido, né, a Aldeia Mãe Maria, povo Chucuru de Simbres, porque às vezes a gente cai no costume, não digo você, mas até eu mesmo no geral, de pesquisar sempre aquilo que já está sendo falado, pesquisado, né? Então é Sim. importante a gente estar sempre se renovando e procurar assim, entender também que esse contexto nosso indígena ele está sempre mudando, o território ele está sendo ampliado, né? A aldeia em si ela está sendo ampliada, então acho que o território Chucuru de Simbres ele é um território belíssimo, do início ao fim, modéstia à parte falando. Temos aqui nosso Rio Ipanema, nossa cachoeira. Temos aqui professores de artes também da Escola Chucuru, inclusive a Ana, ela é professora, né? A Ana Chucuru que está aqui. Então, ele é um ambiente que ele está aberto, a gente pode se comunicar, viu? E fazer essas experiências. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada mesmo por esse encontro hoje. Foi maravilhoso. Eu te agradeço. Agradecemos. Um cheiro daqui. Beijo. Interessante, né, Juliana, como você mostra no teu trabalho essa trajetória, né, que você tem ao longo da sua vida, né, esse deslocamento, né, a necessidade de abandonar seu território de origem, né, ter que sair, como tantas outras mulheres indígenas, né, que saem, têm que abandonar seus territórios pela violência da invasão, né, então isso está na tua história pessoal, está na história do povo, né, Chucuru, e também de outros povos autóctonos do nosso continente, né, como a gente vai encontrar em outras mulheres que contam também sobre essa violência na trajetória de vida, por exemplo, a Sandra Benites, que ela é guarani, né, e ela também fala sobre essa invasão do território, né. E quando você faz a tua retomada, né, digamos assim, de retorno a esse território, você começa nos apresentando o mapa, né? A necessidade de demarcar esse território, né? Porque esse território, esse lugar que é o lugar do bem-estar, né? Da pessoa e do povo em si, né? Sim. Esse mapa, né? Você poderia falar um pouquinho? Sim, esse mapa é um mapa que ele até então ele não tem sido ele parte de um mapa oficial, né, que está inclusive da FUNAI. Ele é um mapa comum, em qualquer documento vocês podem achar ele. E eu sempre quis usar, eu sempre ficava estudando esse mapa para entender como é que as aldeias aqui, porque são muitas aldeias, o território Chucuru, os territórios eles são imensos, né? Sem falar nos chucurus que habitam a cidade, no meio da cidade, porque Pesqueira ela é assim, ela é como se fosse realmente um útero. A cidade ela é todo um útero. Então é muito bonitinho o desenho todo assim na cidade, muito feminino. Mas ninguém até então tinha tocado nesse assunto. Por que a gente é interessante se falar mãe terra, né, no nosso contexto geral indígena. E eu sempre esse retorno à Pesqueira, meu povo Chucuru, ele era uma coisa assim muito
muito até profética na minha infância, né? Porque o meu pai, a princípio, quando eu nasci, ele era padre, ele desistiu de ser padre, porque ele teve uma paixão, né, com a minha mãe, que era indígena, e, enfim, para que pudesse me criar e tal. Mas aí teve esse contexto de não ter como viver na aldeia, a família, desde os meus avós terem tido que descer, e foi para São Paulo. Então, ele sempre almejava esse retorno, dizia, não, eu vou voltar, a gente vai voltar, e a gente às vezes voltava, não conseguia ficar, mas quando ele realmente conseguiu voltar e me trazer, foi quando ele foi assassinado, e aí, então, eu fui adotada por outra família que também é indígena daqui, inclusive Chucurororubá. E foi essa minha família que me trouxe para o reconhecimento indígena Chucuru de Simbres. Olha que intensa essa história, né? E então a minha história em si, ela toda ela tem uma questão de útero, de renascimento o tempo todo. Então, quando eu vi esse mapa, eu identifiquei, logicamente não de primeira, mas essa questão da visualidade do útero, né? Das aldeias, como elas estão situadas, deslocadas, né? Como desde lá de cima do território, desde o Pão de Açúcar, da barragem, que seria a água que sempre alimentou a cidade pesqueira, que sempre, inclusive as indústrias daqui, né, na época das fábricas de doce, da peixe, da rosa, essa água ela era extremamente útil e ainda é, né? Mas sempre foi distribuída do povo originário para cá, assim como os frutos, as plantações, né? Então, a mulher chucuru e o povo chucuru em geral, ele tem um papel primordial, né? Desde lá do povo chucuru-urubá até aqui de Simbres, porque aqui também é o mesmo processo. O que a gente planta aqui, colhe, além de ser para consumo, ainda é para alimentar a cidade. Temos a feirinha da cidade, onde esse alimento é vendido, né? Alimento sem aditivo, um alimento totalmente natural. E, claro, temos também a associação, temos o ensino, temos outras questões em si que está intrínseco ao não índio também. Então, esse desenho do feminino que eu faço do mapa, que ele é um mapa do útero feminino realmente, quando eu dupliquei para o lado direito para o esquerdo, que eu fiz aquela relação céu e terra, elas estão integradas pela nossa concepção indígena, ela geralmente forma um espaço, o ventre, né, de uma mulher, e no nascimento temos a nossa aldeia Mãe Maria, que fica na ponta do Rio Ipanema. Então, ele tem esse chamado, digamos assim, esse mapa. Sim, o chamado, né? O chamado para um retorno ao território, e o que me chama a atenção também nesse mapa, nesse teu mapa, né, é justamente essa demarcação do território, essa demarcação que continua sendo uma luta dos povos indígenas até hoje, né? E como para as culturas autóctonas, as culturas originárias, né, corpo e território se identificam, né? Sim. E a necessidade, né, desse cuidado, desse corpo, desse território, para o bem-estar, né? E o que nós estamos vendo com todo esse processo de desumanização que vem se estendendo ao longo de toda a modernidade, não é? E essa colonialidade que nos desumaniza e que acaba com o nosso corpo e com os nossos territórios, né? E aí eu enlaço o teu mapa com o teu poema também, né? Quando vem falar que a nossa mãe terra está doente, né? Então, que compromisso nós vamos ter para o futuro dos museus se nós não cuidarmos desse corpo e desse território de todos os povos? São todas essas reflexões, né, que eu digo de chamado vem nos trazer, né? Chama a gente para pensar, né? Para pensar. Porque Exato. enquanto a gente não entender
por essa concepção de até indígena, de outros povos, não só Chucuru, Chucuru de Simbres, mas que a gente, a terra, ela não é da gente. A gente não é dono da terra e ninguém é. A gente é a terra, a gente é parte dela. Esse mapa vem dizer isso também. A gente é parte dela, porque se a terra a gente não come, a gente não vive. Então, não é uma questão de poder para a gente indígena, para nós indígenas, sobretudo. Enquanto o homem branco, no geral, e a gente diz branco porque aqui o branco, para o povo chucuru, não é uma questão da pele clara, mas é uma questão de poder. Enquanto o homem branco, o homem não indígena, não entender isso, a gente vai cada vez mais violentar esse corpo, né? Não só o corpo das mulheres indígenas, mulheres de várias etnias, né? Mas o corpo da nossa mãe terra mesmo, o nosso corpo. Sim, Kévia, tanto aqui os parabéns para você, muito bom, Caroline, muito grata, dizendo excelente, obrigada pela partilha, Jéssica Oliveira também, Naliana, Vanessa, Isabel também está aí, estou vendo. Isabel Raimundo, todo mundo de tantos parabéns, né? Então, se alguém mais quiser fazer alguma observação para nós finalizarmos aqui esse nosso encontro de hoje, essa nossa enredação. O trabalho que a Juliana apresentou para nós, né, como o processo criativo dela, né, está relacionado com essa memória pessoal, essa memória coletiva, como ela não consegue, né, construir essa história sozinha, ela também precisa da voz das outras mulheres, não é? Para construir a própria história dela, né? Para compreender a própria história dela. Edivânia, também damos os parabéns para você, Juliana. Muito grata, Edivânia. O cheiro daqui, da nossa aldeia. Quero as últimas palavras para finalizar, Juliana. As últimas palavras são de agradecimento no coletivo, no plural, de todos nós aqui, da Aldeia Mãe Maria, povo Chucuru de Simbres, que é do território que eu falo hoje, né? A minha pesquisa ela vem ampla, mas nós gostamos de dar a devida imagem a cada ambiente que é nosso, que é sagrado, e a gente deseja a todos vocês também dias de luzes, de melhora, né, para que essa pandemia passe, para que nós possamos nos aproximar, né, para que possamos também abrir, né, receber vocês professores, pesquisadores, artistas, você Maria Emília, né, e desejamos aqui nosso pai Tupã, nossa mãe Tamaim, nossa matriarca aqui da aldeia, que todos fiquemos bem e agradecemos. Um cheiro, como dizemos aqui de Pernambuco, um beijo para todos. Um abraço. Nós que agradecemos mais uma vez, né? E vamos finalizar essas enredações do mês de maio, essas enredações que estiveram, não é, relacionadas com a Semana Nacional dos Museus, afirmando o nosso compromisso criativo, não com o futuro, mas com o presente, né? Com esse hoje, com esse aqui, com esse agora, né? Com essas trocas entre esses nossos lugares, né? E lembrar que nós queremos museus onde caibam todas as vozes, né? Onde caibam todos os papéis, inclusive o papel das mulheres, né? Um papel que, em geral, só está na voz das mulheres. Nós temos poucos papéis com a fala das mulheres registradas. E a nossa enredação de hoje termina com essas vozes das mulheres Chucuru. Agradecemos a participação de todas aqui presentes e vamos nos encontrar na próxima
e redação do mês de junho. Grata, até lá!